Sou Marlina, tenho 31 anos. Depois de um árduo período de treinamento na faculdade, finalmente consegui um emprego em uma das melhores escolas da região. Meus planos eram claros: ensinar com paixão, talvez escrever um pouco nos meus tempos livres e eventualmente formar uma família com o homem certo quando ele aparecesse na minha vida. Surpreendentemente, isso aconteceu mais rápido do que eu imaginava, graças à minha amiga da faculdade, Estefânia. Marlina, você tem que conhecer o Clodoaldo, insistiu Estefânia durante um café numa tarde de sábado ventosa. Ele está procurando algo sério e acho que vocês se complementam, completou ela. Clodoaldo e eu nos conhecemos naquela noite em um bar local. Era fácil de identificar, mais alto que a maioria e com uma risada contagiante. Eu estava nervosa, arrumando o cabelo inúmeras vezes, mas quando ele sorriu, toda minha ansiedade desapareceu. Você deve ser a Marlina. Estefânia não parou de falar de você? Sem pressão, né? Brincou Clodoaldo, puxando uma cadeira para mim. Sem pressão, eu ri, sentindo-me mais à vontade. Nos demos bem instantaneamente. Clodoaldo trabalhava em finanças, algo um pouco seco para o meu gosto, mas ele conseguia transformar isso em uma aventura toda vez que falava do seu trabalho. Ele adorava caminhadas, odiava sushi e era fã de filmes dos anos 80. 2 anos depois, estávamos montando nossa própria casinha. Nosso casamento foi simples, apenas amigos próximos e família em uma pequena cerimônia no jardim, perfeita para nós. A mãe de Clodoaldo, Lourdes, sempre parecia simpática, com um sorriso educado e pronta para ajudar. No início, viver juntos foi fácil. Clodoaldo nos apoiava e nós nos apoiávamos mutuamente, não importava o que acontecesse. Mas então a pressão começou, primeiro de maneira sutil, depois constante. Marlina, quando vou me dar um neto? Sabe que Clodoaldo é minha única chance, comentava Lourdes casualmente em cada visita. Eu tentava manter a paz, respondendo com um sorriso forçado. Estamos trabalhando nisso, Lourdes. Essas coisas levam tempo. Clodoaldo também tentava me tranquilizar, dizendo: desculpe por minha mãe, ela só está ansiosa. Estamos bem, não é? Eu sentia, embora uma parte de mim se perguntasse quanto tempo poderíamos aguentar essa pressão antes de ceder. Viver sob a constante expectativa de começar uma família era como andar sobre cacos de vidro. Os lembretes incessantes de Lourdes estavam desgastando meus nervos. Numa manhã ensolarada de sábado, Clodoaldo e eu estávamos desfrutando de um raro dia livre juntos, em meio a um café da manhã preguiçoso, quando o carro de Lourdes se deteve. Antes de ela entrar, eu sabia que estávamos prestes a enfrentar outra rodada de sua campanha por um neto. Bom dia para vocês. Estava no batizado do neto da Susana, uma coisinha adorável. Então, alguma novidade sobre meu futuro neto? Lourdes entrou na cozinha com uma expectativa evidente. Clodoaldo se engasgou com um café, tentando ser educado. Bom dia para você também, mãe. Pus um sorriso no rosto, tentando mudar o foco da conversa. Oi Lourdes, quer um café? Estamos só curtindo nosso café da manhã. Não, estou bem. Só queria conversar um pouco. Marlina, você sabe que o tempo está passando. Talvez seja a hora de consultar o médico ou tentar algo novo. Eu sabia que essa conversa não terminaria tão cedo e a pressão só aumentava a cada visita sua. Você considerou aqueles tratamentos de fertilidade que li? Sugeriu Lourdes, com uma voz que misturava preocupação e urgência mal disfarçada. Senti minhas bochechas arderem. Somos perfeitamente capazes de lidar com isso, Lourdes, e procuraremos um médico se considerarmos necessário, não porque temos um prazo. Respondi um pouco mais alto do que pretendia. A mão de Clodoaldo encontrou a minha debaixo da mesa, um apelo silencioso para acalmar sua mãe. É nossa vida, nós cuidaremos disso, ele disse, com tom firme, mas respeitoso. Lourdes suspirou teatralmente, demonstrando sua frustração. Só estou dizendo que quero ver meus netos enquanto ainda posso desfrutá-los. É muito pedir? Ela perguntou. Há mais em nossas vidas do que apenas ter filhos, Lourdes. Temos nossas carreiras e planos, comecei, mas Clodoaldo apertou minha mão, um aviso gentil para ser cuidadosa. Eu sei, mas lembrem-se de que a família é tudo, replicou Lourdes, pegando sua bolsa. Vou deixá-los com seus planos, mas pensem no que eu disse.
Ok, depois que ela saiu, a tensão persistiu como um mau cheiro. Clodoaldo e eu passamos o resto da manhã em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. As visitas de Lourdes estavam se tornando um campo de batalha, e nós sempre na defensiva. Aquela noite, decidimos caminhar para arejar a cabeça. É minha mãe e eu a amo, mas não suporto como ela nos pressiona, como se estivesse marcando itens de uma lista de verificação da vida, desabafou Clodoaldo enquanto caminhávamos pelo parque. Entendo que ela esteja animada, mas parece que ela está mais preocupada em ser avó do que com a nossa felicidade ou saúde. Respondi frustrada. Precisamos estabelecer alguns limites, Marlina. Na próxima vez que ela começar, precisamos ser claros e firmes, disse Clodoaldo apertando minha mão enquanto voltávamos para casa. Colocar limites em Lourdes seria difícil, mas necessário. Não estava lutando apenas por nossa paz, mas pelo nosso futuro. Finalmente, depois de muitas tentativas e jantares tensos, nosso maior desejo se realizou, eu estava grávida. Clodoaldo e eu estávamos nas nuvens, flutuando em uma felicidade irreal. No entanto, com a boa notícia veio o entusiasmo renovado de Lourdes, agora em um nível completamente novo. Estávamos começando a arrumar o quarto do bebê, pintando as paredes com uma cor suave e montando o berço, o que exigiu mais paciência do que eu imaginava. Em uma dessas tardes de bricolagem, Lourdes apareceu sem avisar, como de costume, vestindo uma camiseta rosa brilhante que dizia futura avó em letras grandes e neguisabelas. Olhem, não é lindo? Lourdes sorriu, mostrando a camiseta. Lourdes, talvez não devesse anunciar isso para todos ainda. Estamos no começo e só queremos ser cautelosos, tentei soar gentil, esperando moderar sua empolgação. Ah, querida, quando você tem uma boa notícia, deve Isabelar aos 4 ventos, disse Lourdes, sua voz aumentando a cada palavra. Nas semanas seguintes, foi um turbilhão de visitas constantes de Lourdes, sempre ligando ou aparecendo com conselhos sobre o que fazer e o que evitar durante a gravidez. Claro, coma isso e evite aquilo, ela dizia, armada com velhas histórias sobre todos os detalhes da gravidez. A insistência de Lourdes sobre minha rotina e sono estava me sufocando. Lourdes, aprecio sua ajuda, mas esse seu jeito de ficar em cima de mim está me estressando, desabafei uma noite, depois que ela me deu uma palestra sobre a importância do yoga pré-natal. Apesar disso, a pressão não diminuiu e minha agenda de trabalho não ficou mais leve. Ensinar durante a gravidez não era fácil, mas eu estava determinada a manter as coisas o mais normal possível. Até que um dia, na escola, enquanto explicava um problema de matemática aos meus alunos do 4º ano, senti uma dor aguda que me fez parar no meio da frase. O mundo girou, o giz caiu da minha mão e então tudo ficou escuro. Acordei no hospital, o cheiro estéril do antisséptico inundando meus sentidos antes mesmo de abrir os olhos. Clodoaldo estava lá, com seu rosto pálido e tenso, segurando minha mão. Os médicos tiveram que fazer uma cirurgia, ele sussurrou com a voz trêmula. Perdemos o bebê, completou ele. Suas palavras me atingiram como um golpe físico, tirando meu fôlego. As lágrimas corriam pelo meu rosto de forma incontrolável. Eu estava viva, mas a que custo? O médico entrou com uma expressão séria, ajustando seus óculos. Marlina, temo que as complicações foram graves. Não poderá ter filhos no futuro. Foi uma situação rara e infeliz. O quarto parecia mais frio, as paredes pareciam se fechar. Ali estava eu, na cama do hospital, com o peso dessa nova realidade no peito. Clodoaldo apertou minha mão, sua presença era um pequeno consolo em meio ao vasto oceano da minha tristeza. Justo quando eu pensava que as coisas não poderiam piorar, Lourdes irrompeu no meu quarto como um furacão de ira e desespero. Ouvi o que aconteceu. Então, quando vão tentar de novo? Precisamos começar a planejar, ela disse assim que entrou, mal reconhecendo meu estado. Eu ainda estava conectada a um soro, com a dor no meu abdômen constantemente me lembrando do que eu havia perdido. Lourdes, já não posso ter filhos, minha voz falhou, a realidade me atingiu de novo como uma onda fria. Como assim, não pode? O rosto de Lourdes ficou vermelho de raiva como nunca antes. Ela saiu da sala, provavelmente para encontrar um médico que contradissesse o diagnóstico. Não demorou muito para ela voltar, com sua fúria agora alimentada pela confirmação da minha condição. Que absurdo é esse?
Você me tirou a oportunidade de ser avó. Ela já exabelava tão alto que uma enfermeira entrou, com seus olhos arregalados de preocupação. Mamãe, por favor, interrompeu Clodoaldo. Isso não está ajudando. Marlina precisa descansar. Descansar? O que ela precisa é pensar na família. Isso é egoísmo. Suas palavras eram como punhais, cada uma cortando a pouca compostura que me restava. Não escolhi isso, Lourdes, por que não entende? Quase morri, eu disse. Os olhos de Lourdes se estreitaram. Se tivesse sido mais cuidadosa, isso não teria acontecido. Sempre esteve muito focada na sua carreira, talvez por isso, ele disse. A voz de Clodoaldo ressoou na sala. Mamãe, sai agora. Falaremos quando estiver pronta para ser razoável. Mas ela não terminou, voltando-se para mim, com sua voz venenosa. Você não é digna do meu filho. Não pode dar o que ele precisa. Não é uma mulher de verdade. As palavras queimavam, marcando minha memória, e senti uma lágrima rolar pela minha bochecha. A mistura de sal e amargura do julgamento de Lourdes era insuportável. Clodoaldo praticamente arrastou para fora, com suas provocações ecoando pelo corredor. Minha recuperação foi lenta, e quando finalmente voltei para casa, o vazio era esmagador. Tentei encontrar consolo na rotina e nas risadas das crianças ao voltar ao trabalho, mas cada som de alegria era um doloroso lembrete do que eu havia perdido. Ver um psicólogo ajudou um pouco. Você precisa lamentar, Marlina, não só pelo seu filho, mas pela parte da sua vida que agora ficou para trás, disse o Dr. Armando em uma de nossas sessões. Suas palavras tinham a intenção de curar, mas também destacavam a gravidade da minha perda. Um dia, em meio a uma semana particularmente difícil, tomei uma decisão. Não posso continuar ensinando agora, confessei a Clodoaldo durante um jantar tranquilo. Vejo as crianças e só penso no que perdi. Estou pensando em trabalhar na biblioteca. É tranquilo e sereno, então aceitei um trabalho na biblioteca local. Trocar a agitação dos corredores da escola pelos corredores silenciosos cheios de literatura foi uma maneira de deixar meu coração começar a se recuperar das expectativas pesadas. Mesmo com a mudança para uma vida mais tranquila na biblioteca, a sombra de Lourdes pairava sobre nós. Sua insistência no tema dos netos se tornava cada vez mais invasiva e suas acusações mais duras. Com o passar dos meses, no meu aniversário, esperava um dia relaxado, longe da pressão constante. Estava prestes a cortar o bolo quando Lourdes me encurralou na cozinha. Quando você vai resolver isso? Você precisa dar filhos para Clodoaldo. Ela cuspiu as palavras, carregadas de veneno. Fiquei paralisada, com a faca tremendo na minha mão. Clodoaldo e eu estamos pensando em adoção. É uma forma linda de formar uma família, respondi, tentando manter a voz firme apesar da turbulência interior. Adoção? Só se for por cima do meu cadáver, Lourdes explodiu. Não vou deixar você trazer uma criança estranha para essa família. Quem sabe que tipo de genes doentes e torcidos eles têm? Não quero nenhum neto meu vindo de alguém que nem conseguiu manter um bebê. Sua explosão ressoou na cozinha e um silêncio pesado caiu sobre a sala de estar. Senti os olhos de todos em nós. Já chega, Lourdes, quebrei o silêncio, batendo a faca no balcão. Você não pode decidir como Clodoaldo e eu vamos construir nossa família. Essa é nossa vida e nossa escolha. Ela estreitou os olhos e, bufando, saiu da cozinha, fechando a porta com tanta força que fez as janelas tremerem. O dia, que deveria ser alegre, teve sua felicidade sugada com a partida de Lourdes. A discórdia que ela plantou cresceu rapidamente. Os sussurros começaram sutilmente, um empurrão aqui, um olhar ali, sugerindo que eu tinha sido imprudente durante minha gravidez. Os rumores se transformaram em fofocas maliciosas de que eu estava bebendo e me comportando mal. Se eu ouvir mais um rumor, vou à polícia e te processo por difamação, ameacei. Com minha voz fria e dura, eu disse a Lourdes um dia pela ligação. Houve uma pausa do outro lado da linha, um momento de silêncio que parecia a calma antes da tempestade. Finalmente, ela falou em voz baixa, sem seu fogo habitual. Você não ousaria me desafiar. Estava cansada de ser gentil. Depois dessa ligação, os rumores pararam tão repentinamente quanto começaram, mas o dano já estava feito.
A relação com Lourdes ficou tensa, e as reuniões familiares eram agora marcadas por uma formalidade fria que nem os sorrisos mais calorosos conseguiam dissipar. A vida parecia ter voltado ao normal, mas tudo mudou novamente devido a um humor cruel. Uma manhã, encontrei o primeiro de muitos e-mails maliciosos na minha caixa de entrada. A imagem mostrava uma família sorridente, com pais e filhos brincando. Abaixo da foto, em letras cruéis, estava escrito: "Você nunca será mãe." Meu coração afundou e um calafrio percorreu minha espinha. Quem seria capaz de algo tão odioso? Não demorou para que os ataques se tornassem físicos. Uma tarde, voltando do trabalho, encontrei uma caixa grotescamente manchada com ketchup na nossa varanda. Dentro havia bonecas e uma nota que dizia: "A culpa é sua. Você é culpada por perder seu filho." Fiquei horrorizada. Cada nova mensagem, cada pacote parecia um golpe na minha já frágil condição. As lágrimas se tornaram minhas companheiras constantes enquanto tentava lidar com a crueldade desses ataques. "Clodoaldo, olha isso", disse uma noite, entregando-lhe outro pacote. Minhas mãos tremiam e minha voz era apenas um sussurro. "É demais. Não posso suportar mais", completei. Clodoaldo agiu rapidamente. "O vizinho, Sr. Miguel, tem câmeras por toda parte. Talvez ele tenha capturado algo em vídeo." No dia seguinte, abordamos o Sr. Miguel, que estava mais do que disposto a ajudar. Ele reproduziu as gravações e lá, em imagens claras e inegáveis, estava Lourdes colocando furtivamente aqueles pacotes horríveis na nossa porta. Foi tanto um alívio quanto um novo inferno. "Não posso acreditar que minha mãe iria tão longe", murmurou Clodoaldo, com o desgosto estampado no rosto. Armados com as evidências, confrontamos Lourdes na casa dela. O vídeo estava pausado na tela, com sua imagem congelada no ato de ódio. "Olha isso, mãe." "Como pôde?" Ele empurrou o laptop em direção a ela. Lourdes olhou para a tela, com sua expressão ilegível por um momento. Então, sem um pingo de remorso, deu de ombros. "Clodoaldo, estou fazendo isso por você. Sua mulher é muito fraca e quer um neto. Fiz o que tinha que fazer pelo bem da família." Clodoaldo se colocou na minha frente, com sua postura protetora evidente. "Se não pode aceitar Marlina, então não pode fazer parte das nossas vidas. Esta é sua última oportunidade, mãe. Peça desculpas ou terminamos aqui." O rosto de Lourdes se endureceu. "Estou fazendo isso por você, Clodoaldo. Ela está te afastando do que você merece." A viagem de volta para casa foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Senti o peso da traição de Lourdes nos meus ombros, enquanto Clodoaldo fervia com a necessidade de romper os laços com a mãe. Ele estava excepcionalmente calado ultimamente, sua alegria habitual estava desaparecida pelo estranho silêncio entre ele e Lourdes. Era claro que ele a sentia falta, apesar de tudo. Quando chegou o convite para a festa de aniversário de Lourdes, aceitei ir por causa de Clodoaldo, esperando contra todas as esperanças algum tipo de reconciliação. Chegamos a uma casa cheia de parentes e amigos, o ar denso com cheiro de pinho e vinho. Lourdes nos cumprimentou com um sorriso tenso, com seus olhos observando cada movimento nosso. Respirei fundo, nervosa, segurando o braço de Clodoaldo enquanto nos misturávamos entre os convidados. A noite começou tranquila, com risadas e conversas enchendo a sala. Então, no meio do evento, a ex-namorada de Clodoaldo, Isabela, apareceu, conduzida por Lourdes. Como todos sabem, Marlina não pode ter filhos, então acho que é hora de Clodoaldo reconsiderar suas opções. Isabela está mais do que disposta a tomar seu lugar e me dar os netos que mereço, anunciou Lourdes. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Fiquei congelada, com meu coração batendo forte. A voz baixa e furiosa de Clodoaldo quebrou o silêncio. "Mãe, do que está falando?" Eu não concordei com nada disso. Não pude me conter mais. Meus olhos percorreram a sala, pousando em cada rosto. Então, eu disse: "Ela tem me atormentado, enviando mensagens de ódio e deixando pacotes perturbadores na nossa porta." Peguei meu telefone, mostrando o vídeo das câmeras do Sr. Miguel. As imagens revelaram as ações cruéis de Lourdes para todos verem. Murmúrios de choque e desgosto se espalharam pela sala. Isabela, parecendo igualmente horrorizada, deu um passo à frente. "Não tinha ideia de nada disso."
Lourdes só me convidou aqui sob o pretexto de recuperar o tempo perdido. Na verdade, estou noiva de outra pessoa e não quero interferir. Ela se voltou para mim, com a expressão arrependida. Marlina, me desculpe. Sinto muito por ter sido parte desse plano. Nunca quis ter filhos, é por isso que Clodoaldo e eu nos separamos. A sala agora era um caldeirão de sussurros, e os rostos aturdidos dos amigos e parentes de Lourdes mostravam claramente onde estavam suas simpatias. Lourdes, agora pálida e nervosa, tentou salvar sua dignidade. Só estava tentando garantir que meu filho tivesse uma família adequada, ela disse. Clodoaldo foi firme. Você destruiu a família que já tinha? Não te considero mais minha mãe. Passaram-se meses desde aquela desastrosa festa, e a vida começou a se estabilizar em um novo ritmo de paz. Clodoaldo e eu estávamos ocupados com o processo de adoção, com nossos corações e mentes focados na criança que em breve faria parte da nossa família. Era um momento de esperança e cura. No entanto, não demorou para que Lourdes tentasse se infiltrar novamente em nossas vidas. Uma manhã fria, uma batida na porta interrompeu o silêncio. Abri e encontrei Lourdes parada ali. Marlina, tenho pensado muito. Sei que cometi erros terríveis. Podemos conversar? Sua voz tremia e, por um momento, vi a vulnerabilidade de uma mulher que percebeu que foi longe demais. Estou ouvindo, eu disse cautelosamente, deixando a porta entreaberta, um lembrete de que não era completamente bem-vinda. Fui tão tola, tão movida pelos meus próprios desejos que perdi de vista o que é importante. Te machuquei e machuquei Clodoaldo profundamente, e sinto muito por isso. Podemos recomeçar, por favor? Lourdes, depois de tudo que aconteceu, não é tão simples. Clodoaldo e eu estamos avançando com a adoção de uma criança. Esse é nosso foco agora, eu disse, a firmeza na minha voz refletindo a resolução no meu coração. A menção da adoção desencadeou algo nela, seu rosto se contraiu enquanto antigos preconceitos borbulhavam à superfície. Você não pode estar falando sério em trazer o filho de outra pessoa para esta família. Isso está errado. É exatamente o que estamos fazendo, Lourdes. E não é sua decisão, é nossa, respondi, com minha paciência se esgotando. Isso é uma loucura, Marlina. Você está cometendo um erro terrível, ela continuou, mas a firmeza na minha decisão era inabalável. Lourdes, terminamos aqui, eu disse, fechando a porta firmemente na cara dela, o clique da fechadura soando como selo final na nossa relação. Dentro de casa, Clodoaldo estava parado no topo da escada, tendo ouvido toda a conversa. Está tudo bem? Perguntou, vindo se juntar a mim. Acho que finalmente terminou, respondi, explicando que decidimos romper os laços com ela pelo bem da paz e do bem-estar da nossa futura família. O processo de adoção avançou, e cada passo trazia consigo uma onda de emoção e antecipação. Preenchemos formulários, participamos de entrevistas e preparamos um quarto cheio de amor e promessas de novos começos. À medida que a espera chegava ao fim, senti uma atração pela minha vida antiga na sala de aula. Voltei a ensinar, e a alegria de interagir com as crianças acendeu uma luz dentro de mim que havia se apagado durante aqueles tempos sombrios. De pé na frente da minha turma, percebi o quanto havia crescido e quão resiliente me tornei. A risada das crianças ressoava pelos corredores, um som doce que preenchia os espaços vazios deixados pelos sonhos perdidos. Me lembrava que, enquanto algumas portas se fecham, outras se abrem, e atrás dessa nova porta estava um futuro brilhante, pintado com as cores da esperança e a risada de uma criança que nos chamaria de mamãe e papai. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi expulsa de casa pelo próprio irmão, que não sabia que ela era quem sustentava a casa, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.